estrutura da molécula não interessa, mas o que é importante? Uma parte grande dessa molécula é apolar. E uma outra parte dela, um pouco menor, mas também expressiva, é polar. Ou seja, ela tem uma característica anfipática. Ela tem uma porção apolar, também tem uma porção polar. Isso permite que ela faça o quê? Quando esses sais biliares são secretados lá no intestino, esse lipídio que você comeu, ele é solúvel em água? Não. Então ele não fica retido lá no seu intestino. Ele vai ser eliminado. Vai te dar uma dor de barriga, vai te dar diarreia e a tendência é você eliminar ele. Para ele ficar parado lá no seu intestino. Ter tempo suficiente das enzimas digestivas atuarem nele, ele precisa da ação dos sais biliares. E por ter essa dupla característica, né, ser anfipático, ter uma porção polar, ele consegue, na sua porção apolar, se ligar no lipídio e na sua porção polar se ligar à água. Então ele faz o quê? Ele está fazendo nesse momento? Garantindo que essa gordura, esse lipídio, fique ali no seu intestino para que as lipases consigam atuar ali e quebrar esse triglicerídeo. Você vai pegar um triglicerídeo, que é uma molécula grande, tem 3 ácidos graxos, só pensar no nome. A Gênesis colocou ali, pode gerar dúvida. TAG, o que é aquele TAG? Triacilglicerol. São 3 ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol. É isso que tem. Então o que você precisa fazer para absorver isso lá no intestinal? Quebrar. Você desfazer essas ligações ali em ácidos graxos livres ou no monoacilglicerol, para que aí sim o seu enterócito, as suas células do intestino consigam absorver isso daí para metabolizar. Para transportar, ninguém vai metabolizar ainda. Então você quebra isso, agora você garantiu que esse lipídio está lá no seu intestino, porque você teve a ação, a emulsificação dos sais biliares, vai ter a ação das enzimas digestivas, então você vai quebrar tudo isso em unidades individuais, menores. São formadas pequenas micelas, tá? O que é essa micela? Parece uma membrana plasmática, né? Das células que a gente já conhece. É uma camadinha uma camada polar, que tem afinidade com a água, e do lado interno, a porção lipídica, que é a polar. Então você faz uma pequena película nessa gordura, impedindo que ela seja eliminada do seu intestino. Agora, tudo isso está na sua menor unidade, né? Na sua unidade, como a gente viu lá nos monômeros, de carboidratos, de proteínas, aqui também tem uma unidade menor, a gente não chama de monômero porque não é um polímero, mas é a menor estrutura possível do lipídio, que é um ácido graxo líquido, né? E aí é absorvido. Beleza, entrou lá na célula, agora você precisa mobilizar isso. Como você vai fazer? Vai jogar direto na corrente sanguínea? Não, tem todo um processo para acontecer. Eu acho que é isso que está aqui. Olha lá, isso está sendo demonstrado aqui. Acho que já está aqui. Ó, secretou sais, são as gotículas de gordura. Secretou sais biliares, são o que? Anfipáticos, característica polar e apolar. O que eles vão fazer? Criar uma película, eles tiram essa gotícula de gordura para que a parte polar desses sais biliares fiquem viradas para a porção que é água e a parte apolar fique virada para a porção que é lipídio. Ou seja, você criou uma membraninha ali, garantiu que esse lipídio fique preso ali no seu intestino para dar tempo das enzimas digestivas atuarem. Depois que isso a gente chama de ebulição, por isso que é a emulsificação que a gente citou lá atrás, ela atua como um detergente lá na fase intestinal, então as sais biliares atuam como detergente, ela quis dizer isso. Eles fazem uma emulsificação das gorduras. Então eles revestem esses lipídios aqui, garantindo que eles fiquem. Aí eu tenho a ação das enzimas digestivas que vão degradar isso aqui, formando pequenas micelas. E aí a partir das micelas, isso aqui consegue ser absorvido. Então o colesterol que está representado por essa bolinha aqui, né, o colesterol vai ser absorvido. Os ácidos graxos livres, que são esses bastõezinhos aqui embaixo, serão absorvidos. E o monoacilglicerol, que é esse bastãozinho com esse quadrado amarelo na ponta, por que é um monoacilglicerol? Porque eu peguei um triglicerídeo, quebrei ele em 2 ácidos graxos livres, e essa última ligação aqui, que é o ácido graxo
com o glicerol, não faz sentido eu quebrar. Por quê? Porque aqui dentro eu vou ter que refazer isso aí. Então não faz sentido, o nosso corpo ele é extremamente inteligente, né? Não faz sentido eu quebrar isso daqui para lá dentro eu remontar tudo de novo. Então eu quebro só para conseguir absorver. Lá dentro eu vou reconstituir isso. Então esse monoácido glicerol vai receber novamente esses dois ácidos graxos livres aqui, vai voltar a ser triácido glicerol, vai se juntar ao colesterol, né? Quando eu digo ao colesterol, não quer dizer que só um colesterol. Um monte de glicerídeo, um monte de colesterol, vão se juntar a proteínas e vão formar lá no complexo de Golgi, né? Você vai sofrer uma invaginação aqui, vai ser colocado dentro de uma vesícula, vai formar o que chama de quilomito. O que é um quilomito? É como se pensa uma célula, né? Ela tem aqui uma membrana plasmática que separa o conteúdo interno do conteúdo externo. É como se fosse uma membranazinha plasmática, só que ela não é uma camada, ela é uma camada única. Uma única camada de quê? Fósforo, muito parecido com a estrutura da membrana plasmática. Por que eu tenho que ter um fósforo líquido? Por isso, o fósforo ele é solúvel, isso torna o fósforo e as proteínas presentes tornam isso aí solúvel na água, agora então eu consigo transportar. Consigo transportar no sangue, consigo transportar nos vasos linfáticos, e lá dentro eu tenho o quê? Triglicerídeo e tenho também colesterol. Muito importante um detalhe. Esse colesterol ele também está presente na membrana plasmática das células, assim como ele está presente na membrana fosfolipídica que reveste os quilomídeos. Por que eu tenho que ter colesterol? Quem teve uma coisa não fala assim. Por que eu tenho que ter colesterol nesse quilomídeo, na membrana dele, revestindo ele? Estrutural, mas tem uma função muito importante, um detalhezinho que torna isso assim. No quilomídeo. Eu tenho o quilomídeo, que é uma membrana de fosfolipídios, e no meio desse mosaico de fosfolipídios eu tenho ali com as moléculas de colesterol perdidas por ali. Igual a gente tem na membrana plasmática. Lembrou, né? Por quê? Não, eu lembro que você falou também que tinha umas proteínas que se identificam, né? Isso, tem as apoproteínas, a gente já vai falar delas. Mas o colesterol especificamente, ele serve para deixar isso aí, transformar essa estrutura em algo maleável. Se eu tivesse só lipídio nessa membrana, só fosfolipídio nessa membrana, e dentro só lipídio, seria uma bolinha dura. Seria uma bolinha de lipídio rígida. Por quê? Principalmente se for ácido graxo insaturado. O ácido graxo insaturado ele é duro. As moléculas se sobrepõem com muita facilidade, então forma algo duro. Para isso aqui não ser uma bolinha dura, consequentemente não conseguir ultrapassar vasos sanguíneos, capilares, membranas, a gente coloca ali no meio algumas moléculas de colesterol. Porque agora essa membrana é maleável. Então isso daqui está muito mais parecido com aquelas bolinhas de mão que você faz exercício, que você aperta assim, do que com algo maciço, uma bolinha rígida maciça. É algo maleável. Por quê? Porque tem na estrutura dela o colesterol. Além do colesterol, vai ter também as apoproteínas, que são as proteínas de reconhecimento. Então, para isso daí chegar lá no fígado, para isso daí chegar lá nos tecidos, tem que ter alguma proteína que seja de reconhecimento. E aí o tecido recebe aquilo lá. Tá? Então, agora esse quilomídeo está pronto para ser transportado. Por que eu preciso colocar ele dentro de uma vesícula lá no complexo de Golgi? Porque ele é grande, né? Então, para ele conseguir sair dessa célula, ele tem que estar revestido por uma vesícula. Aí ele sai. Então, agora eu fiz o quê? Peguei esse lipídio que eu comi lá na carne do meu almoço. Fiz uma emulsificação dele lá no intestino. As enzimas digestivas conseguiram atuar, são as lipases, quebraram isso daí em monoácido glicerol e ácidos graxos líquidos, eu absorvi, coloquei dentro da minha célula, transformei no quilomídeo, botei no complexo Golgi, reticulado plasmático primeiro, depois no complexo Golgi, botei uma vesícula e agora eu liberei ele. Liberei para onde? Para a corrente sanguínea? Não, dos vasos linfáticos. Olha que loucura. É outra diferença do metabolismo dos carboidratos e dos lipídios. Isso aí não vai para a corrente sanguínea direto. Vai primeiro para os vasos linfáticos, dos vasos linfáticos vai para onde?
aí vai cair. Chega primeiro ali na cava superior, cai na corrente sanguínea, vai ser levado para o fígado. Agora sim, agora lá no fígado a gente consegue metabolizar isso daí e dar o destino. Se é para reserva, vai ser mandado para onde? Fora de posse. Se é para consumo, você vai fazer a beta-oxidação, você vai mandar para os tecidos. E aí, dependendo do tipo, aí olha o termo que eu vou usar. Dependendo do tipo de lipoproteína que você forma lá no fígado, né, a proteína que tiver nessa membrana, ela que vai direcionar para onde isso vai. Se vai para o tecido para ser utilizado, se vai para o adipócito para ser armazenado, então depende de uma sinalização e um receptor que reconhece uma proteína de membrana. Aí, deixa eu só ver se mais um detalhe que vocês falam. Oi? Não, é um receptor específico. A proteína, se não me engano, é a ApoC2, que é a proteína. Aí, por exemplo, quem vai diferenciar um HDL de um LDL e um LDL? Essa proteína de reconhecimento. Essa proteína vai ser uma ApoC, vai ser uma ApoB, dependendo da proteína de reconhecimento, um tecido diferente vai reconhecer isso aí. Então, lá no fígado, você vai produzir o quê? Lipoproteínas. Aí vem o primeiro erro, né, que a gente observa aí no diagnóstico, na nomenclatura, né, um erro de nomenclatura mesmo. A gente costuma falar colesterol HDL, colesterol bom, colesterol LDL, colesterol ruim, VLDL, nada disso é colesterol. Colesterol é uma coisa só, uma molécula só existe uma molécula de colesterol e ela não é boa nenhuma, é importante. O que a gente denomina como colesterol bom é o HDL. Ele é o quê? Uma lipoproteína. O que é o HDL? O HDL é uma lipoproteína de alta ou baixa densidade? Alta densidade. O LDL é uma lipoproteína de low, baixa densidade. E o VLDL? Agora por cima dele. Very low, muito baixa densidade. É uma densidade menor ainda. Então, essas lipoproteínas são o quê? Muito parecidas com o quilomicro. Muito parecidas com o quilomicro que a gente viu lá atrás. É uma bolinha cheia de gordura dentro, que é formada por fosfolipídios e proteínas de membrana. É muito parecida com o que a gente viu lá no quilomicro. Então, ela não é colesterol, nem bom nem ruim. É uma lipoproteína de alta ou de baixa densidade. Agora, saber se ela é de alta ou baixa densidade é importante. Aí sim, é importante. Por quê? Uma tem um papel, outra tem outro. E aí a pergunta que eu fiz lá no livro, que pega todo mundo, né? O que é maior? Agora você já sabe. O que é maior? A de alta densidade ou a de baixa densidade? A de baixa densidade. Inversamente. Porque é gordura. É lipídio. Eu dei o exemplo do copo com água. Você pega um copo com água e põe óleo dentro, o que vai acontecer com o óleo? Ele sobe em óleo porque ele é bem mais leve, menos denso do que a água. Então, se eu pego uma bolinha, encho ela de óleo, ela vai ficar, quanto mais óleo tiver, menos densa ela é. Mais difícil é de afundar isso aí. Eu dei o exemplo de uma bola, né? Você pegar uma bola de futebol, por exemplo, uma bola de tênis, uma bolinha pequenininha, que representaria, pelo tamanho dela, um HDL. Pequenininho. Você consegue afundar de uma assim? Bolinha de tênis? Com facilidade. Então, mesmo que ela seja menos densa, porque ela está cheia de ar dentro, eu consigo afundar ela dentro da água e consigo transportar ela dentro da água. Por quê? Porque ela tem uma densidade baixa. Então, uma densidade alta, consequentemente, ela tem menos óleo, menos líquido. Então, ela é menor porque tem menos óleo e a densidade dela é maior, apesar de ser menor. O LDL é o contrário, como se fosse uma bola, aquelas bolas do que? Aquela bola de rodeio, tinha uma bola de rodeio, né? De rodeio. Vendia aquelas bolas na pecuária, aquelas bolas desse tamanho assim. Quem assistia Chaves na infância, sabe? Uma bola desse tamanho. Se você pegar uma bola dessa e tentar afundar ela dentro de uma piscina, você vai conseguir? Não. Porque então ela está cheia de ar. O ar é menos denso do que a água. Então você não vai conseguir afundar ela.
Então, apesar dela ter mais ar, a densidade dela é o quê? Menor. Esse é o LDL. Então, o LDL, por que ele é mais fácil de ficar para trás, ele é mais fácil de se prender no vaso capilar? Porque ele é difícil de ser arrastado. É uma coisa muito leve, que está boiando, ele é uma bola que está na superfície do rio. A correnteza passa e essa bola fica. Porque ela é tão leve que não é arrastada. O HDL não. Então a densidade é maior. Então ele está no mesmo fluxo, está dentro da corrente sanguínea e é carregado com muita facilidade. Além da densidade, está no tamanho. O tamanho também. O LDL é bem O maior. LDL tem baixa densidade e tamanho grande. Então ele está o quê? Sempre batendo nas paredes dos vasos, dos capilares, ele vai causar lesão endotelial, ele vai grudar com essas lesões, consequentemente tem coagulação, tem cascata de coagulação, calcificação, ele vai se prender nesse vaso sanguíneo, vai formar uma placa, vai começar a acumular ali. Forma uma placa de ateroma e você tem o surgimento. E por isso o risco cardiovascular muito grande do LDL. O HDL, por outro lado, não, ele tem menos chance de ser acumulado, porque ele é leve, ele é transportado com facilidade. E ele tem a função também de fazer esse caminho, sair pegando tudo que ficou para trás, levando de volta para o fígado para ser metabolizado. Então a gente citou o VLDL, o VLDL é o primeiro que vai. O fígado produz o VLDL, esse é grandão, é o maior de todos. Produz o VLDL através desses lipídios que vieram lá na sua dieta, né? Ele comia, foi lá para o fígado e entregou os lipídios lá. O fígado pegou isso, transformou no VLDL e deu na corrente sanguínea. Aí esse VLDL sai integrando esses lipídios. Esse aqui vai para o adipócito, esse aqui vai para o músculo, esse vai para tal lugar, sai distribuindo isso. Como ele vai entregando isso ao longo do caminho, ele vai perdendo lipídio e vai diminuindo de tamanho, certo? Ele foi entregando, foi perdendo lipídio e diminuindo de tamanho. Ele chega numa porção intermediária, que nem é citada, mas a nível de conhecimento é muito importante, que é o IDL. Tem intermediário entre o VLDL e o LDL. Ele continua. Só que nesse processo de entrega, ele acaba perdendo algumas dessas proteínas de membrana que fazem o reconhecimento. Então, em alguns tecidos, ele não consegue mais entregar esses lipídios. E aí chega na sua porção menor, maior, na verdade, que é o maior que o HDL, mas menor que o VLDL, depois da intermediária, que é o LDL. E aí esse LDL ele fica meio perdido, porque ele perdeu os receptores, ele não sabe se ele volta para o fígado, ele não sabe se ele continua o caminho para os tecidos, ele fica ali na circulação. Então ele fica mais tempo na corrente sanguínea, o que também é um fator que contribui para a chance dele se acumular em algum lugar. Quem é que tem que ir lá ficar limpando o que ficou para trás? O HDL. Então o seu fígado produz o HDL e ele tem um receptor específico que vai passar capturando todo esse colesterol, parece, né, que ficou para trás, absorvendo tudo isso e leva de volta lá para o seu fígado para ser metabolizado. Então isso vai ser reaproveitado. Vai ser metabolizado. Exatamente. Mas como se fosse o transporte urbano. Vai lá, pega tudo e leva para dentro do fígado para ser metabolizado. Então aqui a gente está falando do quê? Como que isso é transportado? Eu não consigo solubilizar, então eu preciso colocar dentro de uma lipoproteína. Ela tem uma estrutura muito parecida com o quilomicron que a gente viu lá atrás. Então aqui, a gente metabolizou alguma coisa? A gente quebrou gordura? Quebrou esse ácido graxo para produzir atividade? Não, só estou mobilizando. Tá? Só estou fazendo ele de um lado para o outro. A gente solubilizar ele através da lipoproteína para ele chegar ao objetivo final dele, no destino final, que é o tecido. Chegou no tecido, quer entrar nesse tecido. Reconhece a apoproteína de reconhecimento, ativa através do tecido, se for muscular, vai ser tecido muscular, se for o próprio endotélio também produz esses fatores, que são as lipases. Você está falando de lipase, LPS, se não me engano, ela produz uma lipase. Deixa eu achar aqui. A lipase que vai fazer LPL, lipoproteína lipase. Então, quando chega no tecido, reconhece as lipoproteínas. São essas aqui, a ApoB48, a ApoC2 e a poeira que volta para o fígado. Então, o LDL ele perde essa poeira, então ele fica perdido, não consegue retornar, não sabe o caminho de casa. Aí o HDL tem que ir lá e pegar ele para trazer de novo.
Essa lipoproteína lipase é produzida lá no tecido alvo, quando chegou lá e você quer entregar esse lipídio. Só que como que ele entra, se ele está na forma de triglicerídeo? Como que ele vai entregar esse lipídio lá? Aí, ó, todo o caminho que a gente fez. Ó. Todo o caminho que a gente fez. Você absorveu isso daqui, né? Produziu, ó, absorveu lá no intestino, produziu quilombito, isso aqui virou, foi para os tecidos, entregou, o fígado produziu a VLDL, lipoproteína lipase, então chegou no tecido, ele entregou, virou o intermediário que é o IDL, esse IDL ele pode voltar lá para o fígado porque ele ainda tem aquela ApoE, que é a apoproteína, que é reconhecida pelo fígado para reabsorver isso aí. Se ele não voltar, ele segue para cá até virar LDL. Então, no intermediário ele vira LDL, tá? Aí ele tem o destino final dele sendo o fígado. Só que como ele perde muitas apoproteínas, ele pode não voltar, ficar mais tempo na condição dele. Quem é que vai fazer o resgate disso daqui? Isso tudo que ficou para trás? O HDL. Então, esse HDL vai para a corrente sanguínea, captura o que ficou para trás e leva de volta para ser metabolizado no fígado. Esse é o caminho que a gente fez. Quando chega lá nos tecidos, e aí o caminho reverso é o HDL faz, né? Tá? Dos tecidos para o fígado. Quando chega, o VLDL, por exemplo, chega lá no tecido, esse tecido ele produz essa lipoproteína lipase, que vai fazer o quê? A mesma coisa que a gente fez lá fora no triglicerídeo, quando foi absorver lá no intestino. É aquele jogo de desmonta e monta de novo. Quebra o triglicerídeo, transforma em ácido graxo, transforma em monoacilglicerol, joga para dentro da célula, e aí lá dentro da célula a gente vai fazer o metabolismo disso aí. Então agora sim que a gente vai metabolizar, a gente só transportou até aqui. Não teve beta-oxidação até o momento. A gente não falou de beta-oxidação. Ou seja, essa mobilização é só para essa vesícula escolher o tecido que ela quer entrar, né? E para ela conseguir circular, ela só consegue circular na forma de vesícula, e não de ácido graxo líquido, porque o plasma ou a linfa, elas são polares, né? Também hidrofílicos. O plasma sanguíneo e a linfa são substâncias aquosas, a base dela é água. Então, se o lipídio ele é solúvel em água, logo ele não vai se solubilizar também lá no plasma e na linfa. Então, ele precisa estar dentro dessas vesículas, né? Não são vesículas, agora vocês sabem que são lipoproteínas, para que eles sejam transportados. Chegando lá no tecido alvo, lipoproteína lipase. Então, para ele entrar na célula, tem que acontecer tudo de novo. Desmonta e remonta lá dentro. Ou desmonta e lá dentro não remonta, mas faz a beta-oxidação. Depende do que você vai fazer. A gente tem, além desses caminhos aqui, para acelerar o processo, o caminho reverso. Então vamos supor que você comeu lá no seu almoço, fez todo esse processo, absorveu, jogou o fígado produziu essas lipoproteínas, você entregou, o destino final disso foi ser armazenado lá no adipócito. Chegou no adipócito, entregou esses triglicerídeos e eles foram armazenados lá no adipócito. Então o triglicerídeo está agora armazenado lá no adipócito. Como que é feito esse resgate do triglicerídeo, dos ácidos graxos lá do adipócito para ser utilizado? A gente está em jejum. Quem só almoçou e não comeu bolo, como eu, né? Conversar, e conversar não comeu bolo. Você tomou copo pro. Verdade, também copo. Eu não estou mais em jejum. Não estou mais em jejum. Então, quem, por exemplo, só almoçou e não comeu nada, já está em jejum de aproximadamente mais de 4 horas, pelas 11 horas. Então, o que está acontecendo aí no seu corpo nesse momento? Você não consumiu alimento, não consumiu carboidrato, não consumiu lipídio, o prazo da sua dieta, da degradação intestinal, estomacal, intestinal, disso já passou. O alimento fica cerca de 3 horas no seu intestino, no seu estômago, depois vai para o intestino para ser absorvido. O seu pico de glicose já desceu. O que começa a acontecer no seu corpo nesse momento? Você precisa de energia, não tem glicose, está em jejum. Isso também acontece, por exemplo, quando você está dormindo. Você vai dormir 10, 11 horas da noite, vai acordar 6, 7 horas do dia, faz um jejum de 8 horas, por exemplo, e
Isso vai acontecer lá à noite, quando você estiver dormindo. O que está acontecendo? Esse jejum prolongado vai ativar algumas vias que vão fazer com que você faça o caminho inverso. Agora eu vou lá, ao invés de levar o triglicerídeo lá para o depósito, para guardar isso, eu vou lá no depósito para pegar isso e utilizar como fonte de energia. Porque estamos em jejum, não tem glicose, não tem carboidrato. Então vai ser o caminho inverso. O que vai acontecer? Primeiro que acontece, quem que cai? Insulina. Não lembra dos receptores lá? GLP-1, peptidoglicina Y, qual é o outro? O GIP, que detectam que você comeu ali carboidratos. Então ele ativa o que? Estimula a produção de insulina. Então a insulina vai lá em cima. Se a gente está em jejum, essa insulina já foi utilizada, a sua glicose sérica começa a cair, a produção de insulina consequentemente cai, você ativa quem? Glucagon. Você ativa outra via agora, que é a do glucagon. Ou seja, e aí vamos um detalhe importante. Se você comer alguma coisa com carboidrato, você inibe a glicose. Então, quem é que é o reguladorzinho dessa aqui? A insulina. Caiu a insulina, produziu o glucagon. Aumentou a insulina, para de produzir o glucagon. Aí o glucagon, então, é o primeiro dos 4 fatores. Lembra a gente lá abordou o 4, né? Abordamos os 4. É o primeiro dos fatores que vão fazer a regulação dessa via, que é ir lá pegar a gordura dentro do adipócito e levar para o tecido para metabolizar e produzir ATP a partir disso. Glucagon, quem são os outros? Adrenalina, cortisol, GH. Então tem as catecolaminas em geral, né? Noradrenalina, adrenalina. E você já deve ter percebido que ele fala com o receptor beta-adrenérgico. As catecolaminas, glucagon, cortisol, o GH. Esses que participam ativamente, o GH também, mas os outros 4 são mais ativos nessa via metabólica, porque eles são mais reguladores, eles são mais ativos durante esse processo. Então você vai ter o quê? Produção de glucagon. Podia ser qualquer outro, tá? Mas vamos usar como exemplo o glucagon. O glucagon foi estimulado. Caiu a glicose, caiu a insulina, comecei a produzir glucagon, porque meu corpo é inteligente, ele entende que eu preciso de ATP e não tem glicose. Então ele vai ativar uma outra alternativa para me produzir ATP que não seja um carboidrato. Eu vou lá e começo essa via. Então o glucagon vai estimular o receptor. Por as catecolaminas, por exemplo, achei que estava ali que eu peguei essa mesma imagem, eu tinha beta-adrenérgico. Um receptor beta-adrenérgico, por as catecolaminas, vai ativar uma proteína G, que ativa uma enzima chamada derivado ciclase. Ela vai pegar um ATP, converter ele em AMP cíclico, que ativa a proteína quinase A. Então, se você decorar todo esse processo, você sabe. Claro. Você precisa saber que isso aqui vai ser ativado. Você quer chave. É uma ginásio. Transferência. Para onde ela está transferindo o fosfato dela? HSL. Então, o HSL ele é ativo só quando tem fosfato. Aí ele vai começar isso tudo. Por que essa proteína quinase A é fundamental? Porque é muito importante. Porque ela faz duas coisas aqui. Ela tanto vai sensibilizar. Olha, você tem uma adipócito, quadradinho, bonitinho. Só que dentro desse adipócito, a gente tem aqui gotículas de gordura. Da mesma forma que a gente tira lá fora, lá no intestino, aqui dentro a gente está armazenando do mesmo jeito. Vai uma gotícula, ó, o fósforo aqui, uma lipoproteína aqui, uma gotículazinha de gordura. Quem está aqui dentro? Glicerídeo. Glicerídeo, colesterol, todo mundo tem. Para que esse HSL, que é hormônio sensível, em base sensível ao hormônio, para que ela seja ativada, eu tenho que ter aplicado. Só que para essa base sensível ao hormônio atue aqui dentro, nessas gotículas de gordura, essa membrana que ela tem que estar sensibilizada. Então, olha como a TK é fundamental, ela sensibiliza a membrana
para que a lipase sensível ao hormônio que foi ativada pela quinase A, pela quinase, ativou a lipase sensível ao hormônio, aí ela consegue dentro dentro fazer o quê? Pegar o triacilglicerol, fazer esse mesmo processo de novo, gente. Novamente, eu pego um triglicerídeo, vou quebrar ele, porque de ácido glicerol e ácido graxo líquido. Quebro ele de novo, porque monoácido glicerol, ácido graxo líquido. Até eu chegar, aí ele pode sair como monoácido glicerol, sempre, depende da demanda energética do momento. Pode sair como monoácido glicerol, assim como ele pode sair como 3 ácidos graxos livres e um glicerol. Tá? E um glicerol, que é o que está acontecendo aqui. Ó. Saíram 3 ácidos graxos livres e um glicerol foi gerado ali. A gente já vai falar do glicerol. Por quê? O ácido graxo, como a gente citou e a gente usou várias vezes, ele se solubiliza no plasma? Não. Ele é lipídio. Então, quando ele sai, ele cai na corrente sanguínea, saiu da lipócito, caiu na corrente sanguínea, ele precisa se associar a uma proteína plasmática. A mais abundante é a albumina. Então, ele vai se ligar na albumina sérica, uma proteína plasmática, proteína, a grande maioria delas são solúveis, então ela é solúvel em plasma. Então, ele se liga nessa proteína para ele se tornar solúvel. Agora ele consegue ser transportado. Então ele é transportado na corrente sanguínea, chega no tecido alvo, no caso aqui é um miócito, que é uma célula muscular. Ele tem um transportador específico para ele, ele entra nessa célula. Agora sim, ele está pronto para ser eletrificado. Esse é o caminho que eu faço, caminho reverso, pegando o adipócito e levando lá para o miócito. A gente fez 2 caminhos, a gente fez vindo da dieta, chegando até o adipócito, e a gente fez ele sendo capturado no adipócito e sendo levado para dentro do miócito para ser detoxicidade. Tá? Agora, glicerol. O que acontece com esse glicerol? Glicerol é uma moléculazinha com 3 carbonos. A gente fala que é acilglicerol. Pensa, fecha os olhos, não sei se vocês falaram no meu como é. Fecha os olhos e pensem no nome dela. Triacil quer dizer o quê? 3 ácidos graxos. E um glicerol. Se eu tirei os 3 ácidos graxos, sobrou o glicerol. Tá? Esse glicerol tem quantos carbonos? 3 carbonos. Um ácido graxo vai estar ligado a cada um desses carbonos. Se eu tirei os ácidos graxos, sobraram 3 carbonos. Um OH aqui, um OH ali, mas a estrutura é muito semelhante a uma molécula que a gente tem lá, como a gente viu agora aqui. Lembra do gliceraldeído 3-fosfato? Qual que é a diferença praticamente? Qual é a diferença de um do outro? Um tem um fosfato com carbono 3 e o outro não tem. Então o que acontece nessa via aqui de metabolismo do glicerol? Vai ter uma quinase de novo, né? Glicerol quinase. Então eu vou pegar um fósforo, um fosfato que está no ATP, vou botar ele no glicerol e qual carbono? O terceiro, opa, está muito parecido com aquilo que a gente viu lá. Ele tem então glicerol 3-fosfato. Isso daqui vai sofrer uma isomerização para virar de hidroxiacetona fosfato. Tá? A custo na produção aqui, ó, de NADH, que eu já estou produzindo NADH. Isso aqui vira dihidroxiacetona fosfato. Quando tem essa mudança estrutural, vira dihidroxiacetona fosfato. Dihidroxiacetona fosfato é uma daquelas 2 moléculas que são criadas quando a gente quebra a glicose com 6 carbonos e transforma em 2 de 3. Ou seja, entrou na via glicolítica. Tá? Quem que vai decidir se esse glicerol que aí vai virar, né, se virou de hidroxiacetona fosfato? Você já deve imaginar que vai virar o quê? Gliceraldeído 3-fosfato. Quem que vai decidir se esse gliceraldeído 3-fosfato vai continuar a via glicolítica ou vai subir a via glicolítica para produzir glicose? A necessidade.
a necessidade. Sempre a necessidade metabólica. No nosso caso, está em jejum, 5 horas, comemos meio-dia, 11 horas, já estamos a glicose diminuiu, começamos a fazer metabolismo de ácidos graxos. O glicerol que a gente tem lá, no nosso triglicerídeo, vai chegar no glicerol do 3-fosfato e vai subir para virar glicose, porque está precisando de glicose, nosso corpo precisa. Lembra que o professor Denilson falou? Os neurônios são muito dependentes da glicose, ele precisa produzir glicose. A glicose caiu, vou produzir glicose. Então, o metabolismo do glicerol geralmente é isso que ele faz, ele vai para a gliconeogênese. Pode acontecer, professor, de ele descer para produzir ATP, piruvato, ATP, claro, pode, está dentro da via. O que vai mandar? A necessidade metabólica. Preciso de glicose? Sobe. Não preciso, quero ATP, desce. Produz ATP, produz piruvato. Tá? Então, esse é o metabolismo do glicerol. O ácido graxo líquido, que agora já está dentro do miócito, vai entrar na beta-oxidação, que vocês já conhecem. E aqui é a parte mais fácil. Mais difícil é ter que fazer tudo isso. Isso já fica claro para vocês como é difícil metabolizar lipídio, metabolizar gordura. Então as pessoas dizem, nossa, é tão fácil engordar, é tão difícil emagrecer, por quê? Vai explicar, gente. A bioquímica explica isso, o metabolismo explica isso. Realmente é difícil metabolizar lipídio. Por quê? Um simples fato, detalhe, ele é insolúvel. Ele é insolúvel. Por mais que seja difícil, mas a geração energética é muito maior. Muito maior. Então o corpo gosta também. Por quê? Porque a produção energética é muito grande. Só que, pensa nesse mesmo exemplo do jejum prolongado. A gente está em jejum prolongado, a gente está aqui pensando, gastando energia, gastando ATP aqui para fazer sinapses, consumindo um monte de glicose. Vai estar acontecendo só beta-oxidação? Não. Qual é a outra fonte de nutrientes, aí, de produtos, de substâncias para produzir glicose e ATP quando você não tem carboidrato? Quando você perde músculo, você perde o quê? Massa magra, né? Pessoal, perde massa magra. Professor, se eu primeiro perco massa magra, para depois perder gordura lá na academia, você está usando, você começa a degradar proteínas, e aí por isso você perde, consequentemente, você perde massa muscular, começa a degradar proteína para fazer a mesma coisa, produzir ATP, produzir glicose, produzir ATP. A proteína é solúvel. Os aminoácidos, as proteínas, são solúveis. Então o que vocês acham que é mais rápido nesse processo? Metabolizar proteína ou metabolizar lipídios? Proteína. Então não é que você, na atividade física, você perde primeiro, não é regra. Primeiro você tem que degradar músculo para só depois você começar a degradar lipídio. Não é assim. As duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Só que acontece aqui, ó, rapidinho, porque é solúvel. O outro tem que ir lá embaixo, fazer uma volta danada, cada volta, desmonta, liga na alumínio, vai lá em cima, manda para a beta-oxidação. Então o que vai acontecer primeiro? Perder massa muscular, perder a sua fonte proteica. Por isso, quem quer ganhar massa muscular e está em jejum, faz dieta, tem que fazer o quê? Ingestão alta de proteína. Porque aí a proteína que vai ser utilizada é aquela que você está oferecendo na dieta, e não a proteína da massa muscular, da sua massa magra. Professor, então você não vai degradar a massa magra só se você fizer isso. Se você tiver uma reserva proteica ali, uma quantidade de ingestão proteica que seja o contrapeso, né? Balança, a ingestão ela equivale a perda. Mas se você for comer um ovo de manhã, aí eu não como nada às 6 horas sem comer, aí já começa o laço, verdade? Já começa a degradar tudo. É o que o Leite falou, é dinâmico. Está acontecendo tudo junto. Você está perdendo, fazendo beta-oxidação, você está degradando proteína. A única coisa que não vai acontecer junto ao mesmo tempo é o quê? Glicólise e gliconeogênese. Isso não acontece nunca. O resto é dinâmico. Não, mas tipo assim, eu comer um ovo não evita que a minha massa magra seja... Não. É uma quantidade grande de proteína. Uma quantidade grande de proteína. Se eu não me engano, são 2 gramas. São 2? 6 gramas. 6 gramas, né, de proteína por peso de massa corpórea. Então é uma quantidade de proteína grande. Se você
ingerir menos proteína do que isso, você começa a degradar proteínas do seu próprio corpo para fazer essa produção energética. Para produzir. É importante ir fracionando as porções de proteína. Isso. Isso, está catabolizando. Isso que eles falam na academia, está entrando em catabolismo, porque queimando músculo, quebrando o músculo para suprir uma necessidade energética que você não fornece através da dieta. Isso é a Graciane, lembra da Graciane Barbosa? Ela comia lá no Big Brother 40 ovos por dia. 40 ovos por dia. Por quê? Proteína, quantidade extremamente alta de proteína. A mulher é só músculo. Ela tem 4% lá de percentual de gordura no corpo. É nada. Não tem de onde tirar a beta-oxidação ali. Então ela precisa muito de proteína. Dito isso, para fechar, a gente entra nessa fase final. Aí a gente vai falar um pouquinho do colesterol aqui. Depois a gente fala da beta-oxidação, que é a fase final, é a última etapa do processo. Aí tem todo aquele sistema de lançadeira de carnitina. Talvez tenha ficado um pouco confuso também, a gente fecha isso agora. Então, a colesterol, ele já que é só proteína, né? A gente precisa do colesterol para os hormônios sexuais para produzir bastante colesterol. O que mais é produzir bastante colesterol? Beta-oxidação, o processo de beta-oxidação é extremamente simples. O que é difícil? Eu falei que agora a gente vai fazer beta-oxidação, mas na verdade não. A gente ainda precisa mobilizar esse lipídio, esse ácido graxo. Entrou no citoplasma celular, entrou, ele está no citoplasma. Onde que ocorre a beta-oxidação, que a gente falou? Na matriz mitocondrial. Então, eu preciso ainda jogar esse ácido graxo para dentro do mitocôndrio. Ainda não é beta-oxidação, ainda é mobilização. Mobilizando ele dentro da mitocôndria. Agora é uma pré-etapa. Vamos falar pré-etapa. A primeira etapa é o que? Ativar esse ácido graxo. Onde ele é ativo, ele é transformado em acil-CoA graxo. E no processo geral, são passados dois ATPs, né? Uma diretamente, né? Se gasta um diretamente e o outro indiretamente. Você quebra aquele fosfato, os dois fosfatos importantes. Isso que eu falei da beta-oxidação, esse transporte que libera alguns fosfatos inorgânicos que podem ser utilizados onde? Lá na etapa da glicose, onde ele pega os fosfatos orgânicos para produzir mais ATP final. Produzir o ATP lá.
esse ácido graxo para dentro da mitocôndria, mas ele só consegue entrar se ele estiver ligado na carnitina. Então pensa assim, o lipídio, ele não vai estar sozinho, sempre vai estar associado a alguma coisa. Então ali fora ele estava na acetilcoenzima A, ligado a ela. Só que o acetil-CoA, na forma de acil-CoA, ele não consegue passar pela membrana da mitocôndria para entrar na vida. Ele precisa de estar ligado à carnitina. Por quê? Porque a mitocôndria desenvolveu esse sistema. Qual foi a forma mais eficaz que o nosso corpo encontrou ao longo dos anos de pegar o lipídio que está no citoplasma e jogar para dentro de uma mitocôndria? Através desse sistema que a gente chama de lançadeiras de carnitina. Por quê? Porque ela fica indo e voltando. Ela vai lá, tem um laço, né? Ela vai lá e volta. O que a carnitina faz? Se liga ao ácido graxo que estava ligado na coenzima A. Então essa coenzima A deixou de ser um acil-CoA graxo, porque é um ácido graxo, para virar o que? Um acil-carnitina. Essa acil-carnitina, ela consegue passar pelos transportadores aqui, graças à primeira transportador lá, que é a carnitina aciltransferase 1, certo? Isso. Então ela consegue entrar. Então ela passa a primeira membrana, passa o espaço intermembranar, passa por uma clorina e entra dentro da matriz mitocondrial. Então agora ela ainda é acil-carnitina. O que vai acontecer aqui dentro? Esse lipídio vai se soltar dessa carnitina. Lembra que ele nunca está sozinho? Está sempre ligado a alguém? Então uma coenzima lá vai se ligar novamente a ele. Então lá dentro ele volta a ser o quê? Acil-CoA graxo. Por quê? Porque ele se ligou uma coenzima A. Esse carnitina, esse cronoprensível, só dentro da célula. Ele está Ele vai e vem. ele tá dentro do citoplasma. Dentro do citoplasma celular. Então, nessa forma aqui, ó, que é o acil-CoA graxo, porque aí você vai pensar assim, cadê o ácido graxo? O ácido graxo não é grande, um monte de carbono, 16, 18, 20. Onde que está esse monte de carbono? Dentro desse R, uma forma que o livro encontra didaticamente de esconder essa molécula que é muito grande. Então, para ele escrever RT, o que ele faz? Ele põe um RT. Então, isso aqui é o graxo. É um grupamento acil ligado a uma coenzima A e aqui o ácido graxo, o resto da cadeia radical. Isso daqui se desfaz, libera a coenzima A. A carnitina, então, se liga ao ácido graxo. Agora virou uma acil-carnitina. Por quê? Porque eu tenho um ácido graxo, o R que esconder na cadeia toda, ligado a uma molécula de carnitina, que é uma molécula grande também, porque ela está representada pelo nome, mas ela é uma moléculazinha bem grande. Essa carnitina ela consegue entrar graças à carnitina aciltransferase 1, que ela usa essa estrutura, essa enzima aqui, para quê? Para ser transportada para dentro. Passa pelo espaço intermembrana, passa pelo transportador que é uma porina, está no interior agora, na matriz mitocondrial. Saiu do citoplasma, desligou, ligou na carnitina, passou para dentro. Essa carnitina ela precisa voltar. Ela é utilizada. Ela vai voltar. Para ela voltar, ela se solta. Então ela se desfaz, né, se desliga desse ácido graxo. Ele então fica sozinho aqui. O que acontece? A coenzima A liga ali. E eu mostrei novamente aqui, ó. A coenzima A ligou. O que eu formei? Acil-CoA graxo. Um ácido graxo ligado a uma coenzima A. Isso aqui vai para a beta-oxidação. E a carnitina? Ela volta lá para fora. Então a carnitina vai usar a carnitina aciltransferase 2, que faz o quê? Joga ela para fora, para ela ficar fazendo isso. Então enquanto tiver lipídio aqui fora, ácido graxo aqui fora, essa carnitina vai ficar fazendo isso aqui. Para quê? Para aumentar a potencial energética. Então mandar o máximo possível de lipídio lá para dentro, de ácido graxo lá para dentro, para aumentar a quantidade de energia através da beta-oxidação. Aí a gente até discutiu na sala, né? Suplementação da carnitina, que é um suplemento que está na moda agora. Vai me ajudar, então, na lipólise, no metabolismo de ácido graxo? Aí vem o depende. Você é atleta, você pratica atividade física intensa,
você tem um desempenho, você controla meio por cento, 1% a mais para você, faz diferença? Faz, professor. Então, a suplementação serve para você. Você é uma atleta de fim de semana, você vai à academia cada 2, 3 dias, ou mesmo que você vá todos os dias, mas uma atividade física moderada, a carnitina não vai te servir. Por quê? O que está mandando aqui? O que é mais importante aqui para isso se ativar? Ter a carnitina ou eu estar em lipólise? Estar em lipólise. Ou seja, eu posso tomar carnitina tanto que for. Se eu não estiver em lipólise, não adianta. Essa via está inativa. Isso aqui não está acontecendo. Ou seja, se eu tenho uma dieta controlada, se eu faço tudo certinho, acompanhamento nutricional, tudo bonitinho como manda o figurino, a suplementação serve para você. Você vai usar ela no momento correto, no momento adequado. Só tomar a suplementação porque alguém me falou que ajuda, não vai servir. Porque você nem vai estar fazendo lipólise para isso que está funcionando. Certo? Então, o que a gente fez aqui, o sistema de lançamento de carnitina, ele pega o ácido graxo lá do citoplasma e joga lá para dentro para a gente fazer a beta-oxidação. Agora sim, gente. Agora vamos beta-oxidar esse negócio. Agora a gente tem um ácido graxo ligado a uma coenzima A e a gente pode fazer a beta-oxidação. E olha só, o nosso corpo é inteligente. Quando ele precisa fazer o anabolismo de ácidos graxos, ele inibe essa enzima aqui, para não deixar a carnitina se ligar ao ácido. Tá? Porque o que aconteceria, né? Ficaria aquilo que o professor Gabriel falou, que é um ciclo fútil. Uma coisa entrando e outra coisa sendo formada, quebrando e formando ao mesmo tempo. Tá? Esse anabolismo pela primeira enzima vamos lá. Não existe, né, oxidação das principais, ímpares e saturados, né? Tá. Então, vamos falar sobre os saturados pares, tá? Então, os saturados pares são encontrados principalmente na manteiga, na vermelha, de coco. Não são reações, uma reação curta, né? Que serve para quê? Para ficar removendo acetil-CoA de 2 em 2. E é importante lembrar a primeira reação, que é uma reação de redução do H2, ou seja, uma reação de oxidação. Tem beta-oxidação. Por quê? Porque a primeira reação é uma oxidação do carbono beta, beleza? Pensem sempre no nome, gente, tá? A dica é essa, pensem no nome. Certo? Do ordem feita. Pense, beta-oxidação. O que a gente está fazendo aqui? Está usando uma oxidação. Por isso que a gente está produzindo NAD, FAD. Então, eu estou oxidando essa molécula. Para quê? Para causar uma quebra. De qual carbono? Beta. Que, se você pensar, carbono alfa, ou depois da coenzima do alfa é o primeiro, o beta vai ser o segundo. Então, eu vou quebrar no segundo carbono, que é o carbono beta. Então, por isso que se chama beta-oxidação. O nome já não diz o que está acontecendo. Eu estou oxidando e, obviamente, essas etapas que a gente vai mostrar para vocês, elas são importantes para que eu mude. Tá vendo que tem uma dupla ligação, uma dupla aula lá, no primeiro quadro lá, está sendo mostrado lá na primeira reação, tem a coenzima A conta e uma dupla ligação, né, o oxigênio ali naquele primeiro carbono. O que a gente vai fazer? Olha para o último lá embaixo. O que eu fiz? Eu mudei aquela dupla ligação de posição. Eu criei uma dupla ligação também do carbono, do terceiro carbono, que é exatamente o que vem depois do beta. Por que eu fiz isso? Porque se eu quebrar agora, se eu quebrar a ligação entre o segundo e o terceiro carbono, eu tenho uma coenzima A e eu tenho a mesma terminação que eu tinha lá no começo. Ou seja, isso se torna cíclico. É possível repetir isso. Por isso que a beta-oxidação, ela acontece várias vezes, sempre aos pares, ela vai até a quantidade de coenzimas A, de acetilcoenzima A, que você consegue produzir através dessa molécula. Tá? Então, lembra que sempre a alga está sendo oxidada, depois está sendo reduzida, né? Então, aqui nessa etapa, quem está sendo reduzido
Aqui você não tem nada, né? Você tem só uma dupla ligação aqui, ó. Só tem essa dupla ligação. Aí eu vou fazer um monte de reações aqui. Um monte de reações. O que eu estou fazendo? Ó, vou oxidar isso aqui, né? Eu vou tirar elétrons, tirar prótons, vou oxidar essa molécula. Para quê? Para me criar, bem aqui, ó, uma outra dupla ligação igual a essa primeira que eu tenho. Então, se você olhar lá em cima e olhar aqui embaixo, aqui, ó, essa aqui. O que eu tenho aqui? Essa dupla ligação com o oxigênio não existia lá em cima. O que eu fiz? Eu oxidei o carbono, botei hidrogênio, esse hidrogênio veio da onde? Lá em cima tinha água, H2O entrando. Né? Então esse hidrogênio, o oxigênio, esses prótons que entram nessa reação, eles são provenientes da água. Então eu preciso de água, professor, então beber água é importante para mim fazer lipólise? Muito, consome muita água. Lembrando, quantos ciclos isso aqui vai gerar num ácido palmítico? 7 ciclos no ácido palmítico. Depende da quantidade de carbono. No ácido palmítico, que é um ácido gráfico de 16, vai me gerar 7 ciclos. Então, em cada ciclo desse eu tenho que ter água. Isso eu sempre dou um exemplo, eu sempre brinco. Então, quem vai subir o Cristo lá, não leva nenhuma garrafinha d'água, a beta-oxidação dele está prejudicada. Se o objetivo ali era fazer lipólise, beta-oxidação, está prejudicado. E a gente está desidratando o tempo todo. Está desidratando, você está perdendo água, está transpirando, perdendo água, e a água que você precisa lá para fazer a beta-oxidação não está presente. Ou seja, a beta-oxidação é extremamente dependente de água. Quem faz dieta cetogênica, quem faz jejum prolongado, faça ingestão de muita água. Tá? Muita água. Então, o que a gente viu lá? A gente pegou aquela molécula grandona que tem uma dupla ligação no último carbono, que está ligada a uma coenzima A, e fez a mesma dupla ligação no terceiro carbono aqui. Ou seja, se eu quebrar ali no meio, entre o carbono 2 e 3, por isso é o carbono beta, se eu quebrar ali, eu libero o quê? Uma acetil, tem 2 carbonos, uma acetil coenzima A, e uma outra molécula grande com 14 carbonos que tem na ponta uma coenzima A. Ou seja, eu posso fazer isso de novo, de novo, de novo. Sempre que tiver uma coenzima A se ligando no finalzinho ali, eu consigo fazer isso. Então, se eu tenho 16 carbonos no ácido palmítico, que é o exemplo que a gente usa, o que o Leninger traz para nós, se eu tenho 16 carbonos e eu gasto, eu quero sempre de 2 a 2 aos pares, isso vai me gerar quantos ATPs? No final. ATP não. Quantas acetilcoenzimas A? 8. Tem que ser uma ATP. 8. Por quê? 16, se são de 2 em 2, eu divido por 2. Isso vai me gerar 8 acetilcoenzimas A. Essa acetilcoenzima A vai para onde? Frex. Vai lá para o ciclo de Frex. Além disso, a gente fez o quê? A gente produziu quantos FAD e quantos FAD? 7 FADs. Por quê? Se eu produzir 8 acetilcoenzimas A, uma já era aquela primeira. Então lá no final eu vou ter 4, eu vou fazer só uma quebra. Então eu gero 2 saindo daqui. Então apesar de serem 8 acetilcoenzimas A, eu dou 7 ciclos. São 7 ciclos que produzem 8 acetilcoenzimas A, mas o detalhe é esse, mas só 7 NADs e 7 FADs. É uma forma que eu acho fácil, assim, é a gente desenhar, né? Então, por exemplo, o ácido palmítico tem 16 carbonos. Então, em cada volta, ele produz quantos NADH? 1, né? Quantos FADH2? 1. Então, olha só, de 16 para 14, eu dou uma volta, né? De 14 para 12, mais uma. Então, 10, mais uma, não vai caber. Mas, Aqui, ó. se vocês fizerem dessa forma, a gente vai ter, então, 7 Já aqui, ó. voltas. Uma está lá em cima já, né? Já deu uma volta. Então a gente partiu para 14. 14, 12, 10, 8, 6, 4. Essa última, ela quebra aqui, vai me trazendo para cá e outra. Por isso que a gente tem só 7 ciclos. Né? Um a menos. Então, 7 ciclos e 8 acetil. Isso. E a última é o seguinte, a
quebra tem quatro carbonos. A última molécula vai ter 4 carbonos só. Então eu vou quebrar ele aqui, ó. Eu gerei 2 acetil-CoA. Só que eu fiz quantas quebras? 7. Aqui nessa última. Quebrei, gerei 2 acetil-CoA, mas eu fiz só uma quebra. Então lá na última vai me gerar 2 acetil-CoA, mas ela vai gerar só um NAD e só um FAD. Entendeu? Então a acetil-CoA sempre vai ser uma a mais do que o número de FAD. E a TP Acho que é E a TP ATP diretamente. Aí ninguém vai gastar também. cada NAD vai depois gerar 2,5 ATP. Isso. Aí a gente vai guardando, divulgou muita gente lá, né? Que é o NADH, ele gera 2,5 ATPs. Por quê? Porque esse NAD e esse FAD vão lá para a cadeia transportadora de elétrons. Eles vão para a cadeia transportadora de elétrons, que é um mecanismo que vocês vão estudar ainda, né? Já estão estudando, inclusive. Que me produz mais ATP do que a acetil-CoA sozinho. Então, um NAD sozinho é capaz de gerar mais do que um ATP. Olha só que loucura. Então, se eu pegar o total de ATP de NAD e FAD gerado aqui e multiplicar por 2,5 e 1,5, eu consigo saber qual é o meu potencial energético dessa vida. A gente tem que lembrar sempre o seguinte: esse acetil-CoA vai lá no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs também vai ser produzido FAD, NAD e ATP. Tá? Vocês estão estudando o ciclo de Krebs, talvez alguns já tenham visto. Quantos ATPs são produzidos no ciclo inteiro? Na primeira volta. 7 e 8. No Krebs. Uma volta só, acetil-CoA. Então, um acetil com enzimasse, ligou com o ácido, veio lá na glicose, virou citrato, ligou com oxalacetato, virou citrato, começou o ciclo. Quando ele termina, volta aqui de novo e vira oxalacetato de novo, o ciclo terminou. Ele é um ciclo por causa disso, né? Ele vai fazendo isso aqui o tempo todo. Quando chegar a acetil-CoA aqui, ele vai continuar o ciclo. Vira citrato, o ciclo segue, vira oxalacetato. Essa volta inteira, quantos ATPs gera? Não, só o ciclo de Krebs. Um ATP só. Mas gera quantos NADs? 3 NADs. Quantos FAD? 1. Pronto. Agora eu sei que no ciclo de Krebs eu tenho um ATP, 3 NAD, 1 FAD. Eu sei que na cadeia, na beta-oxidação, eu tenho 8 acetil-CoA. Então esse ciclo de Krebs vai acontecer quantas vezes? 8. Logo eu tenho 8 ATPs produzidos diretamente, porque são 8 voltas, produzir 8 ATPs. Eu vou ter 3 NAD vezes 2,5 vai dar 7,5. Então, o ATP produzido pelo NAD, oriundo do NAD, são 7,5 ciclos. E o FAD-H2, ele produz só um, né? Então é 1,5. 7,5 mais 1,5 dá 9. Eu produzo 9 ATPs através do NAD e do FAD, mais um que eu produzo diretamente durante o ciclo, são 10. Eu produzo 10 ATPs em cada volta do ciclo de Krebs. Eu produzo quantos acetil-CoA na beta-oxidação? 8. Então esse ciclo vai acontecer 8 vezes. 8 vezes 10, 80 ATPs. Agora tem os NAD e FAD que são produzidos aqui, ó. São 7 e 7. 7 vezes 2,5, que a gente vai calcular para ele fazer. Calculando aqui, ó. Até agora a gente chegou em 80. 17,5. 80 ATPs. 17,5 mais 10,5. mais 10,5 vai dar 28. Mais 80, 28 ATPs. Então, olha só. 80 ATPs vem da acetil-CoA, que foi lá para o ciclo de Krebs, girou o ciclo de Krebs 8 vezes. Aqui eu produzo 80 ATPs. 28 ATPs vem daquele NAD FAD que eu fiz ali. Durante a beta-oxidação, durante os 7 ciclos da beta-oxidação.
28 ATPs. Se eu somar isso aqui, dá quanto? 108 ATPs. Só que tem um detalhe. Tem menos 2, não é? Lembra que a gente não colocou, né? A gente acabou esquecendo. Quando vai fazer aquela reação de pegar, ligar o ácido graxo com a carnitina, você vai gastar um ATP. Um ATP diretamente, gasta um ATP para fazer essa reação, e um ATP indiretamente. Por quê? Esse ATP que você gastou, para transformar o ATP em ATP, é mais fácil. Transforma o ATP em um AMP. Essa adenosina é usada para grudar a carnitina no ácido graxo. Então o ATP foi ali, transformou em adenosina monofosfato, ligou, gastou um ATP. Os dois fosfatos, se é ATP e adenosina, tem fosfato. Um estava ligado ali porque era adenosina monofosfato, foi usado na reação. Os outros dois fosfatos, eles são chamados de pirofosfato. Esse pirofosfato, ele poderia voltar a ser ATP. Para que isso não aconteça, e a gente não chegue naquele ciclo fútil, lembra? Gasta ATP, volta a ser ATP. Gasta ATP, isso aí não ia para frente, ia ficar parado. O que acontece? Esse pirofosfato, são dois fósforos, ele é quebrado, dois fósforos inorgânicos. Aí esse fósforo inorgânico é aquele que a gente usa lá por exemplo, pode ser utilizado lá na glicólise quando tem um fosfato inorgânico, um fósforo inorgânico lá do citoplasma celular para enfiar lá no meio da glicólise. Tá? É esse aqui. Aqui, ó. Esse ATP aqui, ó. Então o que eu tive? Formei acetil-CoA graxo, eu peguei a coenzima A, liguei no ácido graxo a custo de um ATP. Esse ATP foi quebrado em dois fósforos e uma adenosina, que foi usada para catalisar essa reação química. Fez parte disso aqui. É mais complexo que isso, mas basicamente é isso que acontece. Esses dois fósforos aqui, quando eles estão juntos, a gente chama essa molécula de pirofosfato. Esse pirofosfato, para ele não ficar se ligando aqui, e essa reação, essa conversão nunca acontecer, a gente quebra, isso aqui é quebrado, em dois fosfatos orgânicos. E essa reação, para ela ser refeita, ela gasta um ATP. Então a gente considera que foi utilizado um ATP diretamente e um outro ATP de modo indireto. Então você gastou 2 ATPs. Então você vai descontar daquele 108 esses 2 ATPs aqui. Tá? Logo. É para não ficar, é para garantir que isso aqui vai acontecer. Para esse AMP não voltar a ser ATP. Aí você quebra, você tira 2 fosfatos inorgânicos e vida segue. E essa reação aqui ela vai continuar. Vocês veem que as reações que precisam de fosfato inorgânico, ela pega só fosfato inorgânico, não pirofosfato, então tem que dar um jeito de quebrar isso aqui. Isso aqui não é útil para a célula, só a comunicaçãozinha. Tá? Então, para que isso aconteça, tem que consumir ATP. Eu acho que eu não falo isso, né? Isso foi Gabriel aqui. Então, o que a gente tem? 80 ATPs, 1910, das 8 voltas que o ciclo vai dar. Vocês já estão estudando, vocês já estão caraca no ciclo de Pérez. 28 ATPs vem daquela produção aqui, ó, daquela produção lá da eletroestação, tá? E dá 108 ATPs de potencial energético. Eu desconto os 2 que eu gastei naquela ligação para formar acetil-CoA e acetil-carnitina. Qual é o meu saldo final? 106 ATPs. Então, se eu comparar isso daqui com o ciclo de Krebs, por exemplo, quantos que o ciclo de Krebs me deu lá diretamente? 1 mísero ATP, mais 3 NAD e 1 FAD. É muito pouco comparado a isso aqui. Então, o potencial energético da beta-oxidação do metabolismo de lipídios ele é muito maior do que tanto da glicólise quanto a ciclo de Krebs. Tá? Porém, como a gente viu, para que isso daqui aconteça, existem algumas condições. Então a gente viu aqui hoje que você tem que ter
uma regulação hormonal, você tem que ter uma regulação neural, para que tudo isso aqui aconteça. A licólise ela é dependente da insulina, a ausência da insulina e presença do glucagon, é dependente das catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, é dependente do cortisol, é dependente do GH. Então, para que tudo isso daqui aconteça, são necessárias algumas condições. Não é simplesmente vou fazer licólise porque eu quero emagrecer. Não é, se fosse assim seria maravilhoso. Mas não é, existem algumas condições metabólicas para que isso daqui tudo aconteça. Tá? Aí, não sei se a gente quer complementar alguma coisa. A gente não falou, o que a gente não abordou aqui? A beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia ímpar e a beta-oxidação de ácidos graxos trans ou os insaturados, né? A gente falou de um saturado que tem uma cadeia linearzinha ali, sem nenhuma dupla ligação, com 16 carbono. A gente falou do ácido palmítico. Oi? Isso. Aí a gente vai falar disso no sábado, quer dizer, a gente não sabe ainda, né? Se vai ter a aula no sábado, mas se tiver, isso vai ser abordado lá, né? A beta-oxidação dos de cadeia ímpar e a beta-oxidação dos que tem cadeia insaturada, né? Que tem ali uma ligação cis, ou trama, outra ligação cis ou trans no meio do caminho ali. Para quê? Para a gente comparar esse potencial energético.